Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um vídeo inédito aqui no canal do YouTube, Evoluindo o Direito do Trabalho, que tem como objetivo principal comentários de acórdãos de tribunais superiores em direito do trabalho, STF, TST predominantemente, mas também, eventualmente, alguns vídeos de conteúdo mais doutrinário ou didático de algum tema específico, como a gente teve semana passada. Hoje eu quero tratar com vocês de um acórdão do TST sobre despedida discriminatória. Mas antes de começar, por favor, inscreva-se no canal se ainda não está inscrita ou inscrito, ative a notificação, curta o vídeo depois de assisti-lo, nunca pedir isso antes se tiver gostado, e compartilhe com as pessoas, com seus amigos que você acha que podem aproveitar esse conteúdo depois. Algo que considero bastante importante, a gente tem que lembrar que a gente sempre fala aqui de acórdãos de tribunais superiores, então nem toda a matéria a gente consegue abordar, porque como eu já mencionei para vocês em outros vídeos, nem tudo sobe para o TST. Então, algumas notícias que saem em periódicos e informativos jurídicos, dizendo o TST decide tal coisa. E aí, quando a gente vai ver, o acórdão do TST não decidiu nada. Ele decidiu, na verdade, que prevalece o tribunal de origem, o acórdão do tribunal de origem, porque a matéria não é sujeita a recurso de revista, porque não preenche os requisitos, porque tem o impeditivo da súmula 126, ou porque não preenche os requisitos de transcendência. Então, esses acórdãos eu não chego a trazer, porque eles, na verdade, só não conhecem do agravo de instrumento ou do recurso de revista e, portanto, prevalece integralmente o acórdão do TRT sem uma apreciação do mérito pelo TST. E o objetivo dos comentários aqui é abordar decisões em que o TST tenha efetivamente tratado do mérito das questões. Então, o que nós vamos tratar hoje é esse de de despedida discriminatória, que, como nós sabemos, é uma despedida presumida. Devo lembrar, tem uma coisa bem importante sobre esse acórdão também que eu quero mencionar, é que é um recurso ordinário em mandado de segurança. Então, o que aconteceu? Foi deferida uma tutela no primeiro grau, dessa tutela a empresa impetrou mandado de segurança, a segurança foi denegada, e então eles fizeram um recurso ordinário para o TST, ok? Isso significa que na ação trabalhista de origem, pode ser que depois o resultado se altere completamente, porque nós estamos falando de matéria que não é ainda exaustivamente dentro do processo cognitivo. Então, uma cognição sumária só para fins da situação de emergência, da apreciação da emergência, tá? Da urgência que o caso requer. Então, pode ser que depois, no processo principal, a decisão seja no sentido contrário até do recurso ordinário aqui do mandado de segurança, porque aqui se aprecia normalmente, né, a análise é do direito líquido e certo aqui, né, então a gente não aprecia eles não apreciam propriamente o mérito. Nesse caso concreto aqui, me parece que nós já temos uma dica de como vai ser a decisão final, tá, porque o mandado de segurança e a tutela em si já é meio que o objetivo final da ação. Então, me parece que o provimento final seria uma confirmação dessa tutela ou não, tá, e aí a gente já vai ter um entendimento. Então, vamos aos fatos. A trabalhadora entrou com uma ação pedindo a sua reintegração, alegando despedida discriminatória por doença estigmatizante, câncer de mama. A tutela foi deferida, tem uma confusãozinha aqui se a tutela teria sido deferida exclusivamente por se presumir a despedida discriminatória por ela ser paciente com câncer, ou se seria porque ela não está apta para o trabalho, porque ela não estaria apta para o trabalho, mas isso aqui se resolve porque, na verdade, ela está apta para o trabalho. Embora ela precise de reposição hormonal, de tratamento psicológico, psiquiátrico, que é algo que vai perdurar para sempre, mas ela está apta para o trabalho, tá? Para sempre. A gente espera que não, né? Mas por uns bons anos, considerando o tipo de câncer que se trata, mesmo após a finalização do tratamento propriamente dito, ela precisa continuar lidando com isso e a questão hormonal pode ser necessária por muitos anos. E aí, então, o entendimento no primeiro momento foi de que era devida à reintegração. E aí veio o mandado de segurança, no tribunal de origem, que é o tribunal da 6ª região, foi denegada a segurança e entendido que a presunção de despedida discriminatória se mantém. E aí, então, nós viemos para esse recurso ordinário nessa decisão.
Claro, um dos argumentos sempre é uma instituição de ensino, tá? Um dos argumentos sempre vai ser que a dispensa é um direito potestativo, ou seja, aquele a que a outra pessoa só se submete, só que para a gente sabe que esse direito potestativo, ele não é absoluto, já falamos sobre isso em outras decisões, em outros comentários. Esse direito não é absoluto, ele esbarra, por exemplo, em garantias de emprego, e também existe um poder, um limite a esse direito potestativo, que é a própria despedida discriminatória. Então, a discriminação não autoriza a dispensa, muito pelo contrário, certo? E aqui, o que realmente fez diferença foi o seguinte: a trabalhadora descobriu o câncer, ela se afastou das atividades para fazer o tratamento. No período de afastamento, e foi isso que foi muito levado em consideração para verificar a boa-fé da instituição de ensino, no período de afastamento, a instituição manteve o pagamento da remuneração integral dela. Então, ela, com o benefício previdenciário, chegaria àqueles 91% de salário de benefício, mas foi complementada, e não se tratava de doença do trabalho, por ser câncer de mama. Então, a empresa complementou, a instituição de ensino complementou, por mera liberalidade, a sua remuneração, para que ela continuasse com o mesmo alcance. No retorno dela, só que no retorno, e aí é que pegou, no retorno dela para as suas funções, estando apta, ela, quando saiu, ela era diretora da instituição. No período em que ela esteve afastada, que foi um período de mais de 11 meses, nesse período em que ela esteve afastada, a instituição de ensino precisou colocar outra pessoa para a direção, né, naturalmente. E agora, nesse retorno dela, porque ela ainda precisava, esse é o argumento da instituição, né, que ela ainda precisava de alguns afastamentos, que eventualmente ela precisava frequentar consultas médicas, então ela ainda precisava se ausentar com uma certa frequência, a instituição não poderia ficar com ela como diretora. Então, foi oferecido para ela o retorno às atividades como professora. E ela não aceitou. Quando ela não aceitou esse retorno às atividades como professora, fazendo questão do seu cargo de diretora, então a instituição de ensino procedeu à sua dispensa sem justa causa. E aí, é por isso que, então, estamos falando neste assunto. Tá? Claro, aí o perigo da demora, tudo aquilo, por isso, na verdade, ela foi reintegrada imediatamente, e aí reintegrada para a função anterior. E uma das coisas que a instituição de ensino diz é que não teria como manter duas pessoas na direção, pela remuneração das duas pessoas na direção, e que não poderia contar só com ela para isso, então não poderia dispensar a outra pessoa que assumiu a função de direção. Isso no TRT de origem, até vou colocar o número do processo para vocês lerem, que é muito interessante aqui, tem aqui toda a questão do parecer do oncologista, tudo que foi necessário no período, que ela está apta para o trabalho, mas que ela pode continuar, pode eventualmente precisar de algumas ausências durante a semana, e que, no entendimento do TRT, essa consideração de que ela precisaria se ausentar ainda, que ela não poderia se empregar 100%, a tornou descartável por parte da empresa. Então, o TRT de origem, quando denegou a segurança, no mandado de segurança, para manter, então, a tutela que a reintegrou, disse que a impetrante, eles disseram então ao TRT de origem que a impetrante estava incomodada com os afastamentos constantes dela por compromissos médicos e que a sua preocupação maior era o lucro e a impossibilidade de manter dois diretores. Então fica aqui o TRT fixando o seu entendimento de que, na verdade, estava sendo tratada a autora, né, que agora a terceira interessada que lides consorte, mas que a autora então estava sendo tratada como uma pessoa descartável. Então, estando doente, precisando de apoio, voltando com toda a questão psicológica, psiquiátrica a ser enfrentada, todo o tratamento de reposição hormonal, toda a luta que ela teve do período para poder voltar, e que então ela teria se tornado descartável, e que isso é um tratamento indigno, e que ela precisa do dinheiro, obviamente, ela tem uma dependência econômica muito grande, né, por conta até da doença e dos tratamentos futuros. E aí o TRT de origem cita o artigo 1º da Constituição, o inciso 3º, né, tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana, então a dignidade da pessoa humana faz parte do fundamento do TRT para denegar a segurança, depois sendo o objetivo da República Federativa promover sem preconceito de origem, raça, sexo, cor-idade, e depois ainda a punição pelo artigo 5º de qualquer forma de discriminação dos direitos e liberdades individuais, e por fim, a Lei 9.029,
que veda a discriminação. Já falamos da Lei 9.029 em outros acórdãos aqui, aliás, vocês estão vendo que esse é um assunto que retorna bastante, porque é um tema que vai bastante ao TST. Eu sempre falo para vocês, assuntos do dia a dia, pagamento de verba rescisória, hora extra, banco de horas, é muito difícil que isso chegue ao TST, né? São assuntos que são resolvidos até o TRT porque revolvem matéria de fato, revolvem a pouca matéria de uniformização de jurisprudência e sim análise dos fatos. Então isso não sobe. O que realmente chega ao TST são essas discussões de maior, vamos falar, não é que é nível jurídico, mas de maior complexidade jurídica e que realmente implicam em altas teses, né? São teses de maior indagação. E aí, ainda se faz a previsão, a decisão do TRT, gente, a decisão do TRT tem muita coisa, o artigo 421 do Código Civil, falando da função social do contrato e do entendimento da boa-fé, e diz até que não é que há licitude em toda e qualquer resilição sem justa causa, porque o constituinte originário trouxe ao ordenamento jurídico a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho dentro da livre iniciativa como algo fundamental. Então, a ordem econômica, ela depende de seguir a valorização do trabalho humano, e não o contrário. Então, é bem interessante o acórdão em si, porque normalmente a denegação de segurança nos tribunais é uma decisão mais simples, assim, né? Porque a análise não é aprofundada ainda do tema, mas o tema já foi praticamente esvaziado, esgotado na decisão da denegação da segurança no TRT de origem. E cita ainda o artigo 8º do CPC, do novo CPC, e aí, por fim, a súmula 443, que também já foi objeto aqui de outras análises de outras decisões, a súmula 443, que presume discriminatória a dispensa do trabalhador portador de doença grave que suscite estigma ou preconceito. Já falei de outra decisão em que se entendeu que o câncer é uma doença que pode suscitar estigma ou preconceito, tá? E há decisões no sentido de que não, que o câncer é uma doença grave, então, para a primeira parte até se enquadraria, mas não suscita estigma ou preconceito, e a discriminação estaria nas doenças que suscitam estigma ou preconceito, como HIV, como cirrose hepática. Existem outras doenças que suscitam, acho que o acórdão que a gente comentou aqui antes era de cirrose, que até a ideia era essa, da ideia de que a pessoa tem problemas com bebida, e nem toda cirrose hepática é decorrente de consumo abusivo de álcool e tudo mais. Então, nem sempre o câncer vai ser considerado como doença que suscite estigma ou preconceito, mas ela é a doença grave. Então, aqui entra até um pouco mais nessa questão de discriminar exatamente a pessoa quando está doente e quando ela discriminar exatamente quando ela mais precisa de acolhimento. E aí ela é dispensada, e isso seria uma afronta à sua dignidade e uma discriminação, porque é exatamente naquele momento que ela precisa não só do dinheiro, mas também do acolhimento propriamente dito, tá? E aí, então, o TST cita essa decisão do TRT, da 6ª Região, e depois passa a tratar da matéria de uma forma bem diferente, inclusive, da abordagem que é dada pelo TRT de origem, tá? Nós temos uma questão que é bem salutar em relação a essa questão de despedida discriminatória, que é algo que não é resolvido pela súmula nem pela Lei 9.029, quando trata da questão da reintegração. Como a gente já conversou em outras oportunidades, eu sempre falo isso nas aulas de extinção do contrato de trabalho, o nosso direito brasileiro não contempla mais nenhuma garantia de emprego eterna. Não existe uma estabilidade permanente como existia a estabilidade decenal antes da Constituição de 88, transformar todo mundo em vinculado ao regime do Fundo de Garantia. Então, nós não temos uma garantia eterna. Então, quando se determina a reintegração de um trabalhador que foi despedido por discriminação, nós deixamos uma situação um pouco no limbo, porque é uma reintegração sem prazo final. Ou seja, fica subentendido o seguinte, que a empregadora só pode despedir aquele trabalhador quando ela puder comprovar que a dispensa não é discriminatória, porque a discriminação é o que se presume. E a empresa vai ter que provar que não houve discriminação. O que parece uma boa ideia aqui? Quando a gente fala em dispensa, a gente fala em dispensa sem justa causa e dispensa imotivada, né? E dispensa arbitrária. E a gente trata tudo como a mesma coisa, mas o legislador constituinte dá a entender que pretendia trazer um tratamento diferente para cada uma delas.
mas não trouxe, né, para proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Então, a despedida sem justa causa seria aquela para a qual o trabalhador não concorre com nenhuma conduta sua, por isso ela é sem justa causa, mas a empresa tem uma motivação para fazer essa despedida, que vai ser uma motivação técnica, econômica, financeira. Não vai ser a disciplinar, porque a disciplinar seria por justa causa. Mas existe uma motivação. Por exemplo, vai fechar um turno da empresa. Então, oferece para todo mundo o novo turno, né, o turno que fechou, ver quem é que pode absorver nos turnos que sobraram e tudo mais. Quem não puder ser absorvido nos outros turnos vai ser despedido. Vai ser despedido sem justa causa, direito potestativo, vai receber todas as verbas. Mas a despedida não é arbitrária. A arbitrária seria no sentido de que realmente eu não quero mais essas pessoas aqui. E sem uma motivação, só não quer mais. Eu estou pensando em reduzir custos. Isso não chega a ser uma motivação econômica ou financeira, porque não foram feitos os cálculos da redução desse custo, por exemplo. Então, e aí, nesse sentido, para quem reintegra alguém na condição da despedida discriminatória, para fazer a despedida depois sem ser considerada discriminatória, teria que ter uma dessas motivações. Então, o trabalhador, ou, claro, uma despedida por justa causa, mas na despedida sem justa causa, com algum tipo de motivação. E nesse caso, até a instituição de ensino, o que parece, sim, o que dá a entender, é que chegou um ponto, é que havia uma motivação, é que o TRT de origem considerou que justamente essa motivação seria mesquinha, de só pensar em lucro. Mas, na verdade, não é só pensar em lucro, é porque tem o custo. Então, ela ficou afastada muitos meses, com eles ficaram pagando os valores para ela. 6 meses depois desse afastamento, sem o retorno dela, eles precisaram colocar alguém na posição fazendo o pagamento da remuneração. E aí, com o retorno dela, sem a possibilidade de que ela executasse sozinha de novo essas atribuições, então a escolha foi mandá-la para a sala de aula, né, dar a oportunidade para ela ir para a sala de aula para manter esse diretor, porque não teriam como pagar 2 diretores. Então, isso é uma motivação financeira. É uma motivação econômica. Se ela implica automaticamente numa consideração de que isso é o sistema capitalista, de que isso é só pensar realmente na redução de custos e tudo mais, essa é uma questão até menos jurídica e mais sociológica, mas juridicamente falando, sob esse ponto de vista específico, gente, sem juízo de valor de se isso é bonito, feio, elegante, empático, solidário, medonho, não, mas juridicamente falando, você pode dizer que há uma motivação econômico-financeira para essa situação, porque, inclusive, a instituição de ensino já vinha bancando essa diferença, e aí, realmente, sem previsão legal. Então, ela demonstrou boa-fé e não discriminação durante todo esse período de afastamento e tratamento, até porque, não sendo uma doença de origem laboral, não há estabilidade prevista expressamente. Não há. Ninguém que tem afastamento previdenciário comum volta com uma estabilidade, a não ser que tenha previsão em instrumento coletivo para isso. Não havendo, normalmente, então a gente pensa assim, normalmente a gente não consideraria discriminatória só porque a pessoa ficou doente, agora voltou e foi despedida depois que voltou, automaticamente. É porque sendo essa doença grave, e aí se entendendo que enquadra na súmula 443, mesmo não necessariamente com preconceito ou estigma, mas pela sua gravidade, porque eu realmente não me parece que gere preconceito ou estigma necessariamente na maior parte dos ambientes, né? A pessoa pode ter um constrangimento natural, uma tristeza natural pelo acometimento da doença, mas isso não é inerente à sua condição, porque a doença realmente não tem nenhuma relação com a atividade laborativa, nem com algo que é a maior preocupação nessas dispensas discriminatórias, com uma conduta do doente. Né, trazer isso como uma culpa, não é uma boa palavra, mas como uma responsabilidade do doente por ter sido acometido por aquela doença, como acontece, por exemplo, no câncer de pulmão, que a primeira pergunta, quando alguém diz que está com câncer de pulmão, é se a pessoa fumou a vida inteira, se a pessoa sempre fumou. Então, isso é suscitar estigma e preconceito, porque se parte dessa ideia, cirrose hepática, se parte da ideia que a pessoa consumiu bebida alcoólica, em demasia, por muito tempo e tudo mais. No caso do câncer de mama, isso não acontece, mas ainda assim pode provocar esse constrangimento e pela doença grave. Então, muito bem. Aqui, o que foi dito, então, pelo impetrante no recurso ordinário, que não tem prova do ato discriminatório, e esse não é um bom argumento de fato, porque o entendimento é se
você enquadra na súmula 443 a situação, você está dizendo que se presume discriminatória. Então, quem tem que provar é a empresa, que não houve a discriminação. E não a trabalhadora que houve discriminação. Ela não precisa provar porque se enquadrou na presunção. Presunção feita, inverte o ônus da prova. Então, a empresa é que tem que fazer essa prova. Dizendo que, então, não tem como perpetuar a relação de emprego, considerando o que eles precisam no trabalho, mas que teriam oferecido para ela ficar como professora, então, mas que esse desequilíbrio financeiro eles não têm mais como arcar. Dizem que ela está boa para se reinserir no mercado de trabalho, e isso eu acho que é algo que a empresa tem, ela argumenta juridicamente, mas não sei se é algo que ela tem como comprovar, por exemplo, né? E ela está em boas condições de saúde sem restrições para o trabalho, então por que vocês não ficam com ela, né? Essa pode ser a pergunta, mas enfim, e que houve todo o pagamento, enfim, que ela não aceitou ficar nessa condição de trabalhadora. E aí, claro, o mandado de segurança era o caso, porque era tutela e tudo mais, e o TST, então, entende aqui da seguinte forma, que nós temos, então, até, inclusive, tem uma nota dela, um bilhete, um e-mail dela agradecendo por não ter a perda salarial no período de afastamento, que aquilo era muito importante para ela e que ela era muito grata. Então, havia um bom relacionamento até então, né? Isso é sempre muito triste quando esse tipo de coisa acaba acontecendo, né? E, então, entende aqui que a dispensa aconteceu, veja, qual foi a conclusão do TST até esse momento? A dispensa aconteceu quase 2 anos depois do diagnóstico da doença. Então, não foi logo que soube. Então, está doente, vamos mandar embora, com o que se poderia realmente presumir rapidamente uma discriminação. Não queremos alguém doente aqui conosco, que é um horror, de fato. Agora, foi quase 2 anos depois do diagnóstico da doença. Durante o período de tratamento, foi mantido o padrão salarial da empregada. E, na volta, foi ofertado um novo posto de trabalho. Que até, como eu sou professora, eu posso falar sobre isso, né, de uma forma um pouco mais embasada, que assim, dependendo da carga horária que ela tivesse, ela teria o mesmo patamar financeiro da função de diretora, com limites até melhores, porque a função de diretor de instituição de ensino é de um trabalho bastante duro e como é geralmente um cargo de confiança, é de muitas, muitas horas de trabalho. E ali é a questão de sala de aula, com atividades extras, poderia até ficar uma atividade um pouco mais leve, mas eu estou falando isso, gente, eu não faço parte, né? A gente fala estando de fora, com o nosso olhar externo, que também que é o olhar sempre do magistrado, é um olhar externo, buscando a maior empatia possível para aquela situação com fundamentação jurídica, né? E aqui o TST, então, entendeu que a súmula 443, ela não traz uma presunção absoluta, né? Ela traz uma presunção relativa e permite a prova em contrário. E até aí aqui citam várias decisões da SDI1 falando que o câncer em si não deveria ser uma doença que que traga necessariamente essa presunção de que a despedida seria discriminatória, que o câncer não faria parte desse tipo de decisão, tá? Para despedida discriminatória. Então, tem várias, e tem outras aqui também, no sentido de que há a presunção, e isso inverte o ônus da prova. Então, a empresa tem que provar. Tem uma decisão aqui do SDI que eles dizem, a neoplasia maligna, sem dúvida, se amolda aos parâmetros da mencionada súmula, por se tratar de doença grave, comumente associada a estigmas. Comumente, ou seja, não necessariamente, mas comumente por isso entra, né? E aqui, até nessas decisões que eles citam, é justamente nessa linha de que a pessoa se afastou, voltou, durante todo o tratamento, durante o período de afastamento, a empresa manteve, que a despedida se deu algum tempo depois. Então, assim, não tem mais como estar vinculado àquela doença. Tá? E aí, até tem algumas decisões que excluem a aplicação da súmula 443, porque não entendem que houve discriminação, que a doença em si seria o caso, e outras que afastam a súmula porque entendem que a empresa comprovou que não houve a discriminação. Onde eu estou, gente, hoje está ventando muito, muito, muito. Está muito frio, está ventando muito. Talvez o vento seja audível. Então, aí tem uma série de decisões nesse sentido que o TST traz, tá? E diz isso, que o afastamento, que isso eu acho meio cruel, assim, o afastamento por doença sem origem ocupacional não gera qualquer garantia de emprego, nem justifica a ordem de reintegração, apenas postergando o fim do contrato para o momento após o atestado médico eventualmente apresentado, como tem jurisprudência da STI 2. E aí, assim, isso eu acho meio injusto, porque, assim, claro, isso a gente sabe. A questão não é que a doença comum gera uma permanência no emprego. A questão é
se essa doença comum gerou uma discriminação que acabou resultando nessa despedida, num entendimento da empresa de que aquela pessoa, naquela condição, é descartável, dispensável, não é mais adequada para a empresa, que ela não se amolda mais à empresa como se ela tivesse um defeito que a empresa não quer mais ficar. Esse é o sentido da despedida discriminatória. Mas aí, então, aqui entendeu o tribunal, o TST, que por tudo que a empresa fez, então isso é o finalzinho da fundamentação, mas por tudo que a instituição de ensino fez ao longo desse período todo do tratamento, inclusive aguardando, e que ela também teria demorado para ajuizar a ação requerendo a reintegração, até a previsão da Lei 9.029, que tem a indenização em dobro, né, do período de afastamento até a reintegração, quer dizer, período em dobro do afastamento, então, ou a questão da própria reintegração, e aqui, então, foi afastada a tutela de urgência concedida, em que foi determinada a reintegração. Então, o TST aqui entendeu por afastar essa determinação da reintegração. Então, vejam, eu já falei de várias decisões mantendo as reintegrações e os pagamentos e essa situação, que a gente justamente sempre fala que a gente não sabe até quando que ela vai, eu já enfrentei essa situação diversas vezes, então eu sempre tento compor, porque eu sei que a gente não sabe exatamente como aquilo vai acontecer, mas nesse caso a trabalhadora certamente precisa trabalhar, né, precisa de uma fonte de receita, mas aqui então, e foi a SDI 2, tá, que decidiu nesse sentido, pelo ministro Douglas Alencar Rodrigues sendo o seu relator. Lembrando mais uma vez que foi então concedida segurança para afastar a tutela de urgência, não sendo considerada a despedida como discriminatória, e o teor do acórdão já dá o tom de como vai ser a decisão, se depois esse processo na sua reclamatória trabalhista subir até o TST, porque a linha foi tudo muito bem delimitado já, os argumentos já foram bem mais abrangentes do que normalmente numa análise perfunctória e só provisória da matéria, mas a gente não sabe, por outro lado, o TRT de origem também já deu o tom, né? A magistrada de origem da 10ª vara, que tinha dado a tutela, já deu a entender que ela considera em princípio que é discriminatória, mas aí é que está, quando a gente faz isso em tutela ao longo da instrução processual, isso pode acabar sendo diferente. Né? A tutela é aquela análise provisória a partir da urgência, preenchidos aqueles requisitos para a tutela, não quer dizer que depois ela vai ser confirmada, porque agora sim, isso é que eu achei meio estranho nesse acordo e eu trouxe para vocês pensarem sobre isso. Teoricamente, a gente só estava falando de requisitos de plausibilidade para a tutela de urgência. Então, seria, pode presumir nesse caso ou não pode presumir nesse caso, mas dentro dos requisitos para uma tutela de urgência. Na verdade, a decisão avançou bem mais. Não só a decisão do TST, mas a própria decisão que denegou a segurança no TRT. Para avançar, mas essa do TST avançou realmente bastante. Avançou já na conduta da empresa durante a contratualidade e até o momento da despedida, ainda que se não tenha ainda se instruído o feito na origem. Então, será que essa decisão já foi além do que deveria dentro dessa análise para fins de mandado de segurança, que é direito líquido e certo, atacando uma decisão em tutela provisória para a reintegração? Isso é algo para pensarem, até porque não faz a menor diferença aqui na nossa vida, só porque... E não que no fim não se possa fazer isso, talvez em alguns casos. A única forma de apreciar seja avançando realmente no mérito da questão e com as provas já produzidas. Só que, teoricamente, as provas ainda são as iniciais, ainda podem ser produzidas outras provas ao longo do processo, ou seja, o resultado final pode acabar sendo diverso. Mas com os elementos existentes até agora no processo, esse foi o entendimento. E acho que isso é que a gente tem que ter em conta, né, na análise aqui da nossa questão. Então, essa é uma decisão, de novo, né, dentro de mandado de segurança, então não sabemos exatamente como é que vai ser no final, mas a gente já tem o tom. Mais uma sobre essa questão de despedida discriminatória, e a gente tem visto que realmente essa situação é algo que tem acontecido bastante, né? Tanto que eu tenho trazido bastante aqui. Eu agradeço a todos por terem assistido, obrigada por estarem comigo, mantenham-se aqui e no podcast Drops de Direito do Trabalho, além do Instagram, @evoluir Direito do Trabalho, sempre com novidades jurídicas e também sobre a vida, porque eu gosto de falar sobre a vida como um todo e sobre a busca da excelência. Muito obrigada e até a próxima.